Rica, lindo. Tia, mas Deus não te convidaram. abençoe Mas ricamente. olha, não dá feliz aniversário, porque não convidou ninguém para a festa de vocês aqui, viu, pessoal? Eu, se vocês, não dá feliz aniversário, não. Poxa, nem um bolinho? Amém. Amém. Importante que ele está aí, Amém. cheio Vamos de começar aí, então, saúde. irmãos? Amém. A tia faz oração para a gente. Oh, Então, amém. Pai celestial, louvado seja o teu nome, meu Deus, Pai amado. Obrigado, Pai, por esta manhã, por esta noite. Ó, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, que encontramos diante de Ti, Senhor, para desfrutar de Ti, aprender de Ti, ó Pai, nos preencher. E, Senhor, que nossas atitudes mudem para a transformação da nossa vida, da nossa família, ó Pai amado, ó Pai querido, obrigado, obrigado por tudo que temos feito. É no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Pai, coloco diante de ti a vida do Arthur, Senhor. Mais um ano de vida que tu tens concedido a essa criança, Senhor. Que ele cresça em ti, Senhor. Fortaleça dele a saúde, Senhor. Oh, Pai, o conhecimento do alto. Seja com ele, seja com seus papais, com teu irmão. Obrigado, Senhor, pela vida dele, Senhor. Nós o amamos, ó Pai. Ó Senhor, porque o teu amor é imenso sobre nós. Com perdão de nossas falhas, ó Pai. Com perdão de nossas falhas. Necessitamos muito de ti, ó Pai. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. E por cada família representada neste grupo, Senhor. E aqueles, ó Pai, que choram, Senhor, que estão sofrendo, Senhor. Oh, em todo o lugar deste mundo, deste Brasil, nessa área, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, pelo teu grande amor. Que através do teu Espírito Santo seja o nosso consolo, nosso amigo, nosso companheiro, neste dia, neste momento. Que a tua presença seja real. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 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 Deus. Amém. Irmãos, então nós começamos, né? O Felipe não estava com a gente semana passada, né? Foi viajar, sabe, Tides, que foi para Campos do Jordão. Né? Glória a Deus. Um dia nós vamos poder fazer também, tia. Qualquer dia eu vou falar para ele, me coloque dentro desse porta-mala, porque você viaja bastante. Viaja mesmo, tia. Viaja. Que delícia. E outra coisa, quando ele vai para esses lugares, ele traz doce, sabe? Aqueles doces de lá, mas ele diz que só dá para os amigos dele. Né? E eu até hoje não ganhei. Mas eu peço a Deus que um dia eu seja um amigo. Conclusão. Irmão, então, nossa senhora. Para irmãos dele, então, vai ser, né? Então é muito mais difícil. Mas Deus abençoe que um dia a gente chegue a ser amigo dele, né? Esse coraçãozinho dele, eu tenho certeza que não tem, não. Ele é um amado do Senhor. Amém. Então, nós começamos, né? Né, Felipe? Né? A irmã Alba leu para a gente uma semana passada, Gênesis 13, né? E nós começamos, porque é muita coisa, né? Tipo assim, não dá para terminar tudo. Um capítulo passa a impressão de ser rápido, né? Mas tem muita coisa. Ali semana passada nós comentamos só sobre mais os altares, né? Por isso que eu nem compartilhei ainda o PDF, porque a gente termina ele hoje, né? Daí, terminando, eu já compartilho. Então, nós comentamos sobre os altares, né? Os altares que Abraão costumava fazer, né? Qual era a função dos altares, né? E por que ele fez aqueles altares, né? Mas... Então, minha irmã tá mandando mensagem para mim. Só um momentinho, irmão. Sandrinho, não sei o que tá acontecendo. Ela disse que o Júlio tá com vergonha de participar. Porque ele teve Covid, né, semana passada. Não tem problema nenhum, né? Não vai passar Covid para nós aqui pela... Fala para ele usar máscara, irmão. Justamente. É mesmo, irmão. A Alba tá meio cabreira agora aí, né, Alba? Você abraçou o Júlio semana passada, né? E nem me fala, e ele também me abraçou também, irmão. Mas não pode tossir na nossa cara. Não tossiu na nossa cara, não tem problema. Ele está se sentindo melhor, amém. Não, ele é tão bem-vindo aqui. Ele só ficou ruim só no primeiro dia. Que bênção. Depois ele já ficou normal. Tanto é que quando ele fez o exame, ele já nem estava sentindo mais nada, sabe?
Amém. Fala Então, pra ele, tá. se ele usar máscara, não deixamos ele participar. Isso Esse mesmo. meu Delfino, amém. Amém. Oh, glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre Ló, né? Sobre por que Ló se separou de Abraão. Mas antes, irmãos, eu queria mostrar um vídeo para os irmãos, que eu cheguei a comentar semana passada com os irmãos, né? Por o fato da gente estar aprendendo a palavra de Deus, né? Mesmo que seja pouco, né? Eu não sou, assim, uma pessoa tão capacitada, né? Para poder ensinar. Na realidade, eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? Na realidade, eu aprendo, porque, puxa vida, né? São pessoas que têm muito mais capacidade do que eu. Eu não me sinto, assim, como à frente de vocês, de forma nenhuma. Eu posso até estar à frente do meu notebook, mas não à frente de vocês, né? Mas então, irmãos, a gente vê pastores renomados, né? De repente, eles fazem um tipo de pregação e as pessoas ali observam aquilo e não confrontam, né? Porque, tipo assim, a gente está num culto, a pessoa pode falar o que ela quiser lá, mas você tem a Bíblia em nossa mão. Graças a Deus nós temos, né? A Bíblia em nossas mãos. Não é como na época dos papas, né, Felipe? Naquele começo lá, que eles não queriam que as pessoas tivessem Bíblia. Não havia necessidade, eles diziam, né? Mas, então, eu gostaria de passar para os irmãos um vídeo, que eu cheguei até a comentar mais ou menos com os irmãos, sobre algo que eu achei terrível, sabe? Terrível pelo fato da gente querer colocar em Jesus uma pecha, né, daquilo que não era, né? Pelo menos é o que a Bíblia nos diz. Se essa pessoa leu algum livro separado, tudo bem, que nem eu estou lendo Eusébio de Cesareia, sabe? Eusébio de Cesareia é muito interessante o livro dele, mas é um historiador, né? Historiador de 250 depois de Cristo. É muito interessante as coisas que ele fala sobre um tal de Abigardo, né? Que era um rei que ficava do outro lado do Eufrates, que era um rei negro, né? E que esse rei mandou uma carta para Jesus, e Jesus também mandou essa carta. O legal é que tem essa carta, sabe? Tem escrito essas cartas. É um rei chamado Abigardo, sabe? Mas eu tenho como história, né? Eu acho legal, muito interessante, mas é muito difícil a gente usar isso em pregações, né? Eu tenho isso mais com um conhecimento, assim, à parte, né? Mas o que esse pastor falou foi demais, porque teve um jovem da igreja que mandou mensagem para mim, Albert, mas Jesus era isso, ó, pra você ver, esse pastor falando de tal, ele é famoso, né? Eu cheguei a comentar com os irmãos semana passada, eu só queria colocar para os irmãos poderem assistirem, tá bom? Vê se nós estiver passando, vocês dão um alô para mim aí, tá? Porque é terrível, irmãos. Talvez alguns já tenham até assistido, sabe? Os irmãos estão vendo alguma coisa? Se ficar 2 áudios, os irmãos falam, sabe? Porque eu sou meio devagar nisso aqui, viu, irmãos? Repete. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava... O som tá bom, irmãos? Você precisa mutar seu microfone para passar o vídeo, El. Tá bom, vou mutar ele aqui. assentado junto ao mar. É casa simples, na beira da praia. Tá dando pra ouvir normal agora? Só parei pra vocês, irmão. Tá dando pra ouvir certinho? Tá. Beleza. Sim. Se você é contra um Deus próspero, se você é contra um Deus que além de ter casa ainda tem para dar, tudo bem, mas seja macho, se renda e diga: eu não aceito esse negócio de um Deus que dá casa, de um Deus que dá carro. Mesmo sem aceitar, vai sair daqui hoje de posse dela, em nome de Jesus. Voltando para Marcos, capítulo de número 2. Marcos 2, versículo 1. E entrando outra vez soube-se que estava em casa. Em Mateus capítulo 4, ele está mudando de cidade, mudando de endereço. Ele mudou de Nazaré, da tribo de Azer, para Cafarnaum. Jesus mudou de Nazaré para... Pastor, e essa casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Veja só.
Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. E nessa época não tinha motosserra, nessa época era na base do machado, as mesas eram tudo feitas, sabe, no olho. Entendeu? Meia tortinha, emenda aqui. Tá? Então, quando Jesus assume a carpintaria, a coisa mudou. Alguém está me ouvindo aí, queridos? A coisa mudou. Porque era mais ou menos um ano para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Um ano! Que o cabra ia na mata, escolhia e dizia, eu quero essa aqui. O cabra derrubava madeira, arrastava no animal, levava para a carpintaria, trabalhava no formão, na serra, um pega de lá, outro pega de cá, serrador, e vamos que vamos. Depois de um ano, aquele toro de madeira virava uma mesa. Era um ano mais ou menos para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cara chegava e dizia, você é o carpinteiro? Sou. E mesa, filho, é comigo mesmo. E cadeira, fez comigo? Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer, ele fez. O senhor bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar, ele fez, aí tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, apareça. E aí, com os 12 anos, ele vai juntando, e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... Olhe para alguém que está do seu lado aí, diga para ela assim, o meu Jesus tinha casa. Agora, para quebrar a costela do cão, diga assim, e da boa. Que é aranha? Tem casa de aranha, mas tem. Defunto que é defunto quando morre. Tem casa, mas tem. É um cemitério que está aqui interno, mas tem. O cão, Satanás, o capeta, o Satanás, o demônio, que é o capeta, tem casa sem chave, mas tem. Aprendi como o senhor aprendeu que as aves do céu têm ninho. Como é que fica, meu pastor? Pergunte para o seu pastor, que diz que é bom de Bíblia. Pastor, mas a Bíblia entra em choque? Entra não. A Bíblia entra em contradição? Oxe, entra nada. E como é que fica o texto? O texto fica como? Fica do mesmo jeito. Não tem que mudar nada. É que o cara lê, mas tem mania de... A Bíblia foi escrita em 3 linguagens. Alegórica, figurativa e literária. Não tem nem palavras, né? Não tem nem palavras para comentar. Deixa eu fechar aqui, irmãos. Não tem nem... Irmãos, estão me ouvindo? Amém. Amém. É que foi forte, irmão. Eu não sei como é que o povo estava ouvindo com um negócio desse ainda, irmão. Deu vontade de desligar aqui. Justamente. Justamente. Não é possível que exista pessoa tão lesada assim no mundo para ouvir um negócio desse. Entendeu? Então, e você nota, você viu o tanto de gente ouvindo isso aí? Absurdo. E eu tenho vários amigos que acreditam nisso. Pessoas que... Não parece uma coisa tão impossível, mas tem pessoas que acreditam nisso. Sabe por quê? Porque não foi o Zé da esquina que falou. Foi o pastor Abílio Santana. Grande coisa para mim. Aparentemente um grande pastor, né? Não muda nada. Irmãos, ele começou, né? Vou começar do começo, né? Ele fala que Jesus
né? Foi para Cafarnaum. Cafarnaum era a vila de... Cafarnaum quer dizer Cafar, vila. Vila de Naum. Naum quer dizer consolação. Vila da consolação. Ele falou que Cafarnaum ficava em Azer. Mentira. Cafarnaum ficava em Zebulon. Nem Azer era em Zebulon. Era um outro filho, né? Era da herança de um outro filho de Jacó. Era de Zebulon, né? E interessante para vocês verem que por que Jesus foi para Cafarnaum, né? Assim como Paulo. Por que Paulo, quando foi caçar os discípulos, por que Paulo foi para Damasco? Porque aonde Jesus estava, né, ali, né, onde ele estava ali em Cafarnaum, na realidade, existia a Via Maris, que era uma via que as pessoas passavam tanto para a Síria, tanto para Damasco, tanto para o Egito. Então era um ponto que Jesus teria o acesso a muitas pessoas. Então a palavra de Deus propagada para essas pessoas, sabe? Chegaria muito mais rápido às outras pessoas, assim como Paulo teve essa ideia também. Paulo falou, não, para brecar os discípulos, é muito mais fácil nós irmos para Damasco, e lá a gente não deixa eles propagar a palavra. Então, essa era a função de Paulo, travar o povo lá, né? Então, Jesus foi, né? Nós sabemos que quem morava em Cafarnaum era Pedro, a sogra de Pedro. Então, Jesus morou de favor. E começo de assunto, não era o mar da Galileia. Não existe aquilo, que lá não é o mar da Galileia, é um grande lago enorme, né? É o mar de Genezaré. É um lago enorme, mas não é um mar. Não é o mar da Galileia, é um lago enorme. Eles chamam, né, de mar de Galileia, mas não é nem mar. Então, não é casa na beira da praia. Nem começo de assunto, nem era praia, né? Então, você vê várias coisas que ele fala que não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. E as pessoas acreditam, né? Quando ele fala assim, as aves do céu têm seu ninho, a raposa tem seu covil. Nós já comentamos, né, sobre o que quer dizer isso aí. Na realidade, Jesus está falando sobre Herodes, né? As aves do céu eram os romanos. Por que aves do céu? Porque as aves do céu se movimentavam muito rápido, né? As pessoas, né, as outras localidades, outros reinos, né, chamavam os romanos de aves do céu, porque eles se espalhavam, se agrupavam muito rápido. Então, eram aves do céu. E raposa era Herodes. Tanto é que Jesus, depois lá em, se não me engano, em Lucas 13, acho que é Lucas 13. Felipe, confirma para mim, por favor, Lucas 13, 31 a 33. Por favor, para mim, Felipe. Se eu não me engano, é Lucas 13, 31, 33, se eu não me engano. Então, Jesus chama Herodes de raposa, porque a raposa era um bicho esperto, mas na realidade a raposa é um bicho falso, né? Então, o que Jesus chamava? Jesus chamava Herodes do quê? De medroso, de covarde e de automaticamente de um materialista, né? Jesus estava jogando na cara de Herodes. Não, ele vira e fala, ele cita que até os mortos têm casa, gente, misericórdia. Ele chegou a citar que Satanás tem casa, né? Parece que o inferno é de Satanás, muito pelo contrário, o inferno é para Satanás, né? Não é de Satanás, é para Satanás. É isso mesmo, Felipe? É Lucas 13, 31. Lucas 13, 31. 33. Lamento profético sobre Jerusalém. Posso ler? Pode ler, Felipe, por favor. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que você não verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Obrigado, Felipe. Deus te abençoe. Vocês vêem Jesus chamando Herodes de... Olha pra você ver, a própria palavra diz Jesus chamando Herodes de raposa. Só tá sem áudio, viu, tia? Jesus chamando Herodes de raposa, né? Então, Jesus fazia analogias assim muito rápido, ele é muito entendedor. A gente não tem como a gente mensurar a sabedoria e a inteligência de Jesus. Então, Jesus ele era muito rápido nas palavras, né? Então, ele disse, ele citando, né, que Jesus, quer dizer, Jesus falando que a ave tinha, que a raposa tinha, e que Jesus teria, a própria palavra desmente o que ele fala. A própria palavra, Jesus mesmo fala, o filho do homem não tem onde recostar a sua cabeça. Jesus mesmo está dizendo isso, meu Deus do céu. Ele vira e fala, mas a palavra vai conversar com o seu pastor, que é mestre da palavra. Quer dizer, ele tenta jogar o problema que ele cria
nas outras pessoas. E isso aí, gente, vira uma teologia da prosperidade, né? Faz parte da teologia da prosperidade, que Deus tem que nos dar, que nós somos Deus. Foi que a cobra falou para Eva lá no começo, né? O dia que você comer desse fruto, vós serão como deuses. Então nós, né, queremos ser como Deus, né? Nós queremos ser como Deus. Nós queremos ter tudo. Nós queremos ter tudo. Tudo a gente pode, tudo a gente consegue, né? Irmãos, eu fiquei apavorado quando vi esse vídeo. Falei, gente do céu, não existe. Daí eu procurei saber. Ele não se arrependeu do que ele falou. Ele fala que não, que que é dessa forma mesmo. E outra coisa, quando ele fala que Jesus fazia cadeira e mesa, gente, começo de assunto, Jesus era carpinteiro, não era marceneiro. Marceneiro que faz cadeira e mesa. Jesus não construía cadeira e mesa. Jesus era carpinteiro, carpintaria. Você vai numa floresta e traz uma árvore. Gente, nem árvore tinha, nem floresta existiam mais naquela época. Em Jerusalém já tinha sido tudo destruído, né? Já tinha tudo acabado. Tinham árvores, mas não floresta. Então, gente, misericórdia. Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus, né? A gente tem que buscar mesmo a palavra de Deus. Porque a gente acreditar num negócio desse. Você viu os irmãos lá viravam, rodopiavam, gritavam. Quer dizer, pessoas que acreditavam naquilo que ele estava falando, né? E é fácil propagar coisa boa, né? Aparentemente, né? É fácil você falar isso aí, né, irmão? Só Deus, Jesus tinha uma casa na beira da praia. Casa na beira da praia. Falta de sabedoria, né? Não é assim que a palavra de Deus diz? Então você come o que você ouve. Né? Então, é como eu estava falando, os padres, na época, né? Que não poderiam ler a Bíblia. Ia conhecer, né? E o legal, sabe o que é? Que lá em Cafarnaum, né? Os irmãos já ouviram falar sobre a mod atafona, né? Que é a tafona, que Jesus fala, qualquer um que fizer mal para um desses meus filhinhos, é melhor amarrar uma dessas pedras e se lançar. Então, em Cafarnaum era um lugar, né? Tem vários sítios arqueológicos lá em Cafarnaum que tem um corte certinho dessas pedras, aquelas pedras grandes, né? Aqueles círculos, né? Que eles usavam para rodar em cima dos cereais, né? Para moer o cereal. Então, aquelas pedras pesadas, né? Aquelas pedras eles usavam para moer mesmo, né? Tanto a azeitona, né? Usavam muito isso naquela época, né? Para tirar o azeite, né? Então, era lá em Cafarnaum mesmo que eram feitas essas pedras, né? Todas essas pedras, que eram essas mod atafona, eram feitas lá em Cafarnaum. Então, Cafarnaum foi um lugar muito, né? Muito importante. E Jesus mesmo fala, né? Que se Sidom e Tiro foi pregado em Cafarnaum, né? Muitos de Sidom e Tiro iriam se converter. Mas Cafarnaum mesmo, muitos de Cafarnaum não ouviram. E ali Jesus fez vários milagres, né? Muitos milagres Jesus fez ali em Cafarnaum. Mas eu só queria deixar isso para os irmãos, tá, irmãos? Amém? Os irmãos querem comentar alguma coisa? Amém, irmão. À vontade, Felipe. Elber, enquanto eu ouvia a fala do pastor, causa estupefato mesmo, né? Chama muita atenção que, por exemplo, nós não estamos falando de uma igreja pequena, nós não estamos falando de uma denominação simples, a gente está falando de uma grande igreja que tinha uma multidão ali. E assim, mesmo com tudo que ele estava falando, né, o que me causou espanto é que muitas vezes tinha pastor ali atrás que estava referendando, estava confirmando, e a igreja recebendo. E assim, eu acho que tem hora que a importância da gente se posicionar diante de tudo isso, né? Em andar em conformidade daquilo que a palavra de Deus estabelece. Amém. E na hora me veio uma palavra que eu acho que ela define a importância da onde nós temos que estar fincados. Né? Lá em Atos dos Apóstolos 17, a partir do versículo 10, eu acho que ali o apóstolo Paulo, quando ele está fazendo uma das suas viagens, junto com Silas, ele passou por Tessalônica. E ali ele pregou e muitos dos judeus não receberam ele. Ele coloca aqui vários problemas que ele demonstra em não ter recebido o que o apóstolo Paulo tinha para pregar. Uhum. E aí ele coloca um versículo que eu acho que praticamente coloca a postura do cristão quando a gente observa isso, quando a gente recebe esse tipo de informação. É aquilo que a gente tem falado desde o começo, né? Desde o primeiro dia. Aonde não há escola bíblica, onde não há estudo bíblico, as heresias crescem. E aonde tem muita heresia,
é porque não tem um estudo bíblico eficiente para fazer frente a esse tipo de coisa. Verdade. Eu já vi igreja onde pastor começou, muitas vezes pastores, às vezes não precisava nem ser pastor, começavam com situações assim e já eram cortados na primeira oportunidade. Eu já vi isso acontecer em igreja, onde havia ali uma heresia sendo pregada para a igreja, o pastor já cortava, ele já detectava de maneira até contundente, tá bom, obrigado, a gente para por aqui. E não deixava, e não permitia. E ali nós vemos ali uma quantidade grande de pastores e todos ali recebendo. Então, lá em Atos 17, a partir do versículo 10, coloca o seguinte, olha só. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles tinham saído lá de Tessalônica, tiveram um problema lá e foram para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Olha a diferença. Pois receberam a mensagem com grande interesse. Ali naquela igreja nós vemos, embora a mensagem seja questionável, nós estamos vendo a igreja recebendo com interesse. Uhum. Porém, olha a diferença. Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, acho que acabou. Verdade. Quantos ali fizeram isso? Quantos que fizeram essa segunda parte? Eu acho que a gente tem que ir no alicerce. Espera aí, isso aí que o pastor está pregando é isso mesmo? Eu vou recorrer às Escrituras, vamos ver, vamos questionar, vamos defrontar. E aí fala o seguinte, olha o resultado. A partir do momento que esses bereanos fazem isso, 12. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. A partir do exame, eles se convenceram. Então, acho que é por aí que passa. É por aí que nós temos que nos pautar. Né? Tudo bem, vai ouvir uma mensagem, mas... Peraí, vamos examinar a Escritura, vamos ver o que os evangelhos dizem, o que as Escrituras dizem. Verdade. Para a gente não ficar recebendo sem questionar, às vezes, porque assim, muitas vezes a gente também pauta, a igreja muitas vezes se pauta em torno dessa questão. A mensagem ali do pastor põe muito na questão do material. Né? E muitas vezes a gente sabe que muitas vezes as pessoas que vão à igreja vão em busca do material também. Uhum. Né? Mas só que não é só isso. Não é só isso. Então, acho que essa postura que os bereanos estão tendo aqui, eu acho que é o olhar que a gente tem que ter quanto cristão diante de situações como essa. Eles ouviram com grande interesse, mas buscaram nas Escrituras. Amém. Verdade mesmo, Felipe, sem sombra de dúvida, né? Paulo, assim como Jesus, eles sempre citavam, né, muito, né, o Primeiro Testamento, né? Paulo usava muito Levítico, né? Deuteronômio, né? Usava muitas leis, né, para poder dar subsídio àquilo que ele falava, né? Então as pessoas, com certeza, elas iam buscar para ver se era aquilo mesmo, né? O próprio Jesus mesmo, Jesus citava muito, né, profetas, né? Jesus usava muito falar sobre profetas. Essa mesma passagem que nós comentamos, né, sobre ele comenta sobre Herodes, né, sobre as aves, né, sobre as raposas, lá em Ezequiel 13:3 Ezequiel 13:3 a 4, também Ezequiel fala mais ou menos isso que Jesus falou sobre as raposas. Então as raposas são retratadas muito lá atrás. Então, como o Felipe falou, quando você passa a ler, né, buscar a palavra de Deus, vai entrar em confronto. Não que você tem que subir lá e tacar a Bíblia na cara da pessoa, mas, poxa, você não pode assimilar aquilo, né, e trazer aquilo para dentro de você. Né? A gente sabe que é mentira, gente. Misericórdia. Falar que Jesus tinha uma casa na beira da praia. Já começa que nem praia existir naquele lugar. Né? Já começa do princípio, né, Felipe? Já começa do princípio. Jesus com 12 anos juntar dinheiro. 12 anos Jesus juntar. E ele, tipo assim, ele usa um linguajar chulo, né? Seu Zé chamava José, pai de Jesus, de seu Zé. O seu Zé tinha uma carpintaria, que não sei o quê. Então, isso faz o quê? E tinha palavras piores. Eu cortei, sabia? Tinha palavras piores, você tinha que ver o linguajar que ele usou, tipo assim, ele imitando Jesus falar. Jesus usando gíria. Você tinha que ver, eu cortei porque eu achei que era muita coisa. E um homem renomado. Eu cortei porque eu achei desagradável.
Eu achei desagradável a fala dele, sabe? Mas eu cortei, sabe, tia? Eu cortei o que ele falou. Ele usando a gíria. Jesus, tipo assim, quando nessa mesma passagem, né, a pessoa chega até Jesus e fala, eu irei contigo até onde você for, né? Muitos até acreditam que essa pessoa que chegou até Jesus nesse momento seria Judas Iscariotes, né? Porque Judas foi o único que Jesus não convidou, né? Judas se autoconvidou. Todos os outros 11, né? Jesus convidou. Mas Judas, na realidade, Judas se autoconvidou para fazer parte, né? Então eles dizem que esse era Judas. Não sei, a gente não sabe, né? A gente um dia, né, tiver lá na fila, lá, né, vamos perguntar, né? Mas esse mesmo Abílio Diniz, Abílio Santana, ele mesmo também fala, né, numa outras pregações, eu procurei saber sobre ele. Ele mesmo fala que se na fila, quando ele chegar no céu, tiver na fila Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas tiver na fila, mas se tiver Abílio é o primeiro a ser chamado, porque Abílio é filho de Deus, os outros são amigos de Deus. Sabe? Sabe qual é o problema? Isso aí propaga. Os jovens acreditam, né? Os jovens acreditam nisso, porque um homem renomado desse, né? Então, para o jovem é legal ele acreditar nisso, né? Como eu comentei com os irmãos, uma vez eu estava na casa do Júlio, foi uma pessoa lá e disse que ela, dando testemunho dela, ela disse que ela queria tal coisa e que Deus tinha que dar para ela. Como ela não estava recebendo, ela entrou no Fusca dela, entrou com esse Fusca na Dutra e entrou na frente de carretas com esse Fusca e falou que se Deus não fizesse o que Deus tinha que fazer para ela, a carreta ia passar em cima dela. Gente, falando isso para jovem, imagine. Sabe? A gente, irmão, a gente demora tanto para plantar alguma coisa no quintal da gente. Eu comentei com os irmãos, eu plantei o pé de abóbora aqui. Mas para destruir é rapidinho. Um dia minha cachorra acabou com tudo. Nem um dia. Foi 10 minutos, ela acabou com tudo. Então é tão difícil a gente plantar, né? Mas para destruir o bicho vem e destrói rapidinho, né? Mas é terrível, Felipe. A gente que gosta de estudar a palavra de Deus, né, irmão? A gente vê um negócio desse, irmãos. Nossa Senhora, a gente fica apavorado. Amém, irmãos? Amém, irmão. Amém. Também tem o tal Jesse Valadão também, irmão. Misericórdia. Aquele cara não tem reverência nenhuma para falar de Deus. Já ouviu? Não vi, irmão. Não, misericórdia. Outro cara que não tem nenhum pingo de reverência para falar do Senhor. Se falar gíria, ele fala mesmo rasgado mesmo. Coisa horrível, né? Só assistindo para você ver que é escandalosa a maneira dele falar. Eu não gosto. Deus que me perdoe. E a palavra de Deus diz que a gente tem que ter zelo, né? Só pronunciar a palavra Deus, né? A gente tem que ter muito zelo, né? Você vê que o próprio judeu mesmo, né? Depois do exílio da Babilônia, eles deixaram de falar Yahvé, né? Só chama Adonai, né? Vários outros nomes, mas Yahvé mesmo eles deixaram de usar, né? Para um tipo de reverência, né? Que eles passaram a ter com o nome de Deus. Amém. Mas amém, irmãos. Então, vamos começar então aqui, continuar, né? Na realidade, continuar o estudo semana passada. A escolha de Ló. Daí começa ali do 13. Eu não vou ler de novo, irmãos. Eu acho que não tem essa necessidade, né? Começa ali em Gênesis 13:5, né? A escolha de Ló. Ora, chegar o tempo de Abraão e Ló se separarem. Em sua separação, percebemos o contraste entre os motivos e as ações destes dois santos. Um contraste que serve de alerta aos que pensam que Deus abençoa a quem só se preocupa consigo mesmo às custas dos outros, né? O relacionamento, na realidade, ficou tenso entre os dois, né? Quando vieram de Ur com Terá, Abraão e Ló pareciam inseparáveis, mesmo quando Deus ordenara a Abraão para deixar seus parentes para trás. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da terra do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Mas, finalmente, os laços entre os dois foram se enfraquecendo. Basicamente, sua separação foi causada por 3 fatores que estão registrados no capítulo 5 ao 7, né? Nós já sabemos, né, irmão, que quando eles saíram, né, o Abraão tratou ele como um filho, né? Por o fato do Abraão ser mais velho que ele, uns dizem que era 10 anos mais velho, né? Outros dizem que era 30 anos mais velho que ele. Nós não sabemos ao certo quantos anos Abraão era mais velho que Ló. Mas, de antemão, Ló, né, muitos, né, a cultura judaica diz que Ló acreditava que ele seria herdeiro de tudo de Abraão, né? Até porque Abraão já era bem velho, né? E Abraão cita, né, que na casa dele, o descendente dele, o que ele poderia deixar seria para o Damasceno Eliezer, né? Mas, por parte de família, né, teria que ficar para Ló. E Ló ia receber tudo aquilo que Abraão tinha, né? Mas, finalmente, os laços entre os dois foram se enfraquecendo. Basicamente, sua separação foi causada por 3 fatores que foi registrado no capítulo do verso 5 a 7, né? Ló
que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Está lá em Gênesis 13, 5 a 7. O primeiro problema foi o sucesso de ambos. Quer dizer, os dois tiveram sucesso no Egito, né? Como donos de rebanhos. Ambos, Abraão, né, e Ló, prosperaram. Agora, suas manadas e seus rebanhos se tornaram tão grandes que eles não podiam mais habitar juntos. Isto era uma realidade para as tribos nômades, que continuamente precisam se deslocar à procura de pastagens para o seu gado e suas ovelhas. Irmãos, interessante que eu vi uma coisa muito legal, quero comentar com os irmãos, só falando sobre a ovelha, né? A ovelha era um bicho de estimação, né? Tanto é que quando Deus, né? Quando o profeta Natã, tem hora que sobe uns nomes tão simples na minha cabeça, quando o profeta Natã chegou até Davi, né? Por que Natã fez aquela parábola usando uma ovelha? Porque Davi tinha sido o quê? Um pastor. Então, era algo que Davi sentia. Vou falar de uma ovelha para Davi. Davi conviveu com ovelhas quanto tempo, né? Então, falar sobre ovelhas para Davi, Davi sentiu na hora. Tanto é que Davi falou que era digno de morte aquela pessoa, né? Mas o interessante, irmãos, só para vocês verem que coisa interessante. Eu vi isso aí numa reportagem no NetGeo, né? Uma coisa assim natural. Uma ovelha com a perna quebrada. E assim, não tinha nada não estava falando nada sobre a Bíblia. Eu estava só vendo a cultura, né? A cultura nômade lá daqueles povos lá, né? E, de repente, o rapaz perguntou, mas por que aquela ovelha está com a perninha quebrada, né? Por que está com a perna quebrada? Ela caiu, quebrou a perna. O pastor das ovelhas virou e falou assim, não, eu quebrei a perna dela. Daí o rapaz falou, mas por que você quebrou a perna dela? Ele virou e falou assim, porque ela era muito rebelde. Ela não se alimentava de um outras, aquele sempre está longe. Então, eu quebrei a perna dela para ela precisar de mim e eu estar aqui sempre perto dela. Então, ela não fugia mais dele. Ela passou a ter costume de ficar perto dele, porque ele curava ela. Então, ele quebrou a perninha dela. É costume deles, não foi ele que faz isso, né? Isso aí já vem da cultura deles. Então, ele quebrou a perninha dela, ela tá sempre perto dele. Daí nós vemos lá, né? Daí a gente pode ir lá pro lado em Jacó, né? Quando o anjo põe a mão, né? Nesse nervo da perna de Jacó e endurece. Jacó ficou manco, né? O resto da vida, né? A cultura judaica diz que o resto da vida de Jacó ficou manco da perna esquerda, né? Porque o anjo tocou ali e o judeu até hoje não come essa parte, né? Esse nervo dos animais, pelo fato de Jacó também. Mas eu achei muito interessante, irmãos, ele quebrar a perninha da ovelha, né? Não matou a ovelha. Vai curar. Daí o cara perguntou, mas culpa não cura. Isso aí depois de quebrar a perna, dura 2, 3 meses, volta ao normal. Ela vai continuar mancando. Ela não vai ser uma normal com as outras, ela vai mancar. Vai viver bastante tempo, mas só que ela não vai ser mais rebelde. Você vê que muitas vezes acontece com a gente também, né? Muitas vezes a gente acha que a gente é muita coisa, opa, Deus coloca nós no nosso lugar, né? Não digo quebrar nossas pernas, né? Mas Deus coloca a gente no lugar da gente, né? Senta aí, fica aí, que você não é isso que você pensa não, meu irmão. Senta aí, se você tem alguma coisa, ou você faz alguma coisa, é graças a mim, não graças a você, né? Mas eu achei muito interessante isso, sabe? Dele quebrar a perna para ela não ser mais rebelde. E ela estava do lado dele, mancando assim do lado dele. Ele andando, as outras todas lá pastando, ela pastando, mas pastava do lado dele. Ele ia, ela ia atrás que nem um cachorrinho. Você vê a necessidade, né? Viu que a necessidade era... A ovelha sentia a necessidade de estar perto do pastor dela. Eu achei muito interessante. O segundo problema foi a disputa que parecia estar se desenvolvendo entre os pastores de Abraão e Ló. Os pastores de cada um procuravam água e os melhores pastos para os animais de seu senhor. Essa competição, inevitavelmente, levou a um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Provavelmente não estaria longe dos fatos sugerir que alguma irritação já se tornara evidente entre os próprios Abraão e Ló. Isto talvez esteja implícito nas palavras de Abraão no verso 8, né? O que também seria fiel à realidade. Toda vez que houver contenda entre os seguidores, com muito mais frequência, também haverá desentendimento entre os líderes. Se o primeiro problema é o sucesso de ambos, e o segundo é seu consequente desentendimento, o terceiro é o fato de que a terra onde habitava era dividida com outros povos, ou seja, com os cananeus e os ferezeus. Na realidade, não era só os dois, né? Tinha os cananeus e os ferezeus. Então, habitar com os cananeus, nós sabemos que a cultura dos cananeus eram terríveis, né? Os costumes deles, né? Eles cultuavam aquele deus Baal Peor, que era um dos piores, né? Era o deus das frestas, né?
Deus das frestas, Baal Peor, Deus das frestas. Então, dizem, né? Dizem historiadores, né? A cultura judaica diz que... eu até comentei, eu digo para o pastor pedir me levar a palavra de Deus, eu até cheguei a comentar bem rápido sobre isso. Para cultuar esse Baal Peor, as pessoas tinham que ir nu, né? Daqui para baixo, nu, né? E no lugar onde eles cultuavam, eles defecavam, né? E deitavam em cima das fezes. Era uma coisa terrível, né? Agora, eu até comentei, já pensou nós, né? Um ser humano ver uma esposa numa situação dessa, com outras pessoas? Imagine Deus, né? Vendo a noiva do seu filho, né? Numa situação daquela. Então, em Baal Peor foi um dos lugares também onde houve uma grande... Deus peneirou bastante ali, mas na peneira fina, né? Muitos morreram ali, né? Muitos morreram ali em Baal Peor. Nós sabemos até também que o próprio Finéias matou Zinri, né? Junto com Cosbe. Então, Finéias não aguentou de ver aquilo, pegou uma lança, foi lá e acabou matando o Zinri, né? Que era um príncipe, né? Um príncipe de Rubem, que era um dos filhos mais velhos de Jacó. E também com Cosbe, né? Que era uma princesa midianita ali da época, né? Então, foram mortos ali. Então, era o Baal Peor. Então, eles estavam cultuando o Baal Peor. É tão fácil esquecer que até agora, em uma parte de Canaã, pertencia a qualquer um dos dois. Até então, não pertencia a eles, né? Abraão ou Ló. Quando Abraão e Ló se separam, neste capítulo, eles afastam seus trajetos. Não repartem uma propriedade real. Ambos estão vivendo numa terra que é ocupada pelos cananeus e os ferezeus. Esta observação, aparentemente casual, da pena de Moisés, não somente nos relembra de que Abraão era um peregrino, habitando numa terra que algum dia pertenceria à sua descendência. Vocês veem que interessante que não pertenceu a Abraão, né? Deus fala bem claro para ele, vai pertencer à tua descendência, né? A tua descendência. A minha mãe fala que isso quer dizer que a gente tem que fazer com o dente para comer com a gengiva, né? Quando vai deixar para um descendente, então a gente faz com o dente para deixar para a gengiva, né? Então, essa observação aparentemente casual da pena de Moisés não somente nos relembra de que Abraão era um peregrino, habitando numa terra que algum dia pertenceria à sua descendência, mas também pode sugerir que o desentendimento existente entre Ló era um pobre testemunho para aqueles que atentamente observavam. Além disso, Abraão e Ló não tinham somente que dividir as pastagens entre si, mas também estavam à mercê daqueles que primeiramente reivindicaram aquela terra, né? Estes versos, pois Deus trabalha de maneira estranha e às vezes até bem-humorada para realizar sua vontade. Tempos antes, Deus dissera a Abraão para deixar sua pátria e sua parentela. Naquela época, deixar Ló era principalmente uma questão de princípios. Abraão devia fazê-lo porque Deus assim o dissera. Agora, anos mais tarde, Abraão relutantemente reconhece que a superação deve ocorrer, não por uma questão de princípios, mas por uma questão de prática, né? Nós vemos que, no princípio, Deus falou para Abraão se separar da parentela dela. Deus falou para Abraão. Agora, ali não. Ali, Abraão viu que havia essa necessidade de se separar. Havia que não tinha como ter comunhão, né? Muitas vezes, né? A gente vê que... nós temos bastantes amigos, mas só que não dá mais para a gente andar junto, né? Que nem eu tenho um amigo meu que vive me convidando para ir para a chácara dele, a Cris, morre de ciúmes. Mas não tem comunhão. Eu sou um homem casado, né? E o rapaz é um cara solteiro. Então não tem comunhão mais, né? Os meus pensamentos são os pensamentos diferentes, né? Não tem como, né? Eu andar com solteiro. É muito difícil, é muito mais fácil ele perverter a gente do que a gente converter ele, né? É muito mais fácil as pessoas perverterem a gente do que a gente converter elas, né? A gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? O mundo dorme no maligno, né? Esse que é o problema. De um jeito ou de outro, a vontade de Deus vai ser feita. Poderia ter sido feita por Abraão em Ur, mas não foi. Deus providencialmente trouxe desavença e competição entre Abraão e Ló, o que forçou a ocorrência de uma separação. Mas cedo ou mais tarde, os propósitos de Deus serão realizados. Se não vemos a necessidade de obediência, Deus criará uma. Você pode contar com isso. Agora vamos para 13, 8 a 9. O pedido. Sem dúvida, o problema que causou a separação de Abraão e Ló há muito era evidente. Imagino que Abraão discutiria isso muitas vezes com Sara, sua esposa. Não há nada sobre isso no texto, mas desconfio que as palavras de Sara para Abraão fossem as mesmas que incontáveis esposas guardam para uma ocasião como esta. Eu te disse, né? Quantas vezes a gente escuta, dá uma raiva quando a gente escuta esse negócio, né, irmãos? Eu falei para você, viu? Eu já escutei muito isso, às vezes escuto ainda da Cris. Eu te disse que não ia dar certo, não faz isso.
Eu falei que aquele irmão não presta, ela fala isso também, viu, irmãos? Fiquem com raiva dela, viu? Ela fala essas coisas também, viu? Eu não vou falar qual irmão que é para todos os irmãos ficar com raiva dela. Muitas vezes, o curso inevitável dos acontecimentos é óbvio para o nosso companheiro, bem antes que estejamos dispostos a aceitar a realidade dos fatos. É bem possível que Sarai apresentasse uma solução muito diferente daquela formulada para Abraão. Ela poderia ter dito: diga para Ló se mandar. Deus não chamou Ló para ir para Canaã. Abraão, mande ele embora, deixe-o partir. Tudo isso, é claro, é mera conjectura de minha parte. Mas qualquer estudante de natureza humana teria que concordar que, pelo menos, é uma possibilidade bem real. A solução de Abraão não poderia ter sido mais generosa ou piedosa. Seus motivos parecem ser baseados na ética, não na economia. Disse a Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Mas que qualquer outra coisa, Abraão queria manter a paz e resolver o conflito que se estabelecer entre eles. O princípio prevalecente é aquele em que a unidade entre os irmãos deve ser preservada. Estranhamente, apesar de muito prática, esta unidade deve ser preservada pela separação. Alguém devia partir, ou Abraão e Ló. Nós vemos que Abraão foi totalmente generoso com Ló, né? Porque Abraão, por ser o mais velho, ele teria escolhido o lugar, né? Então, Abraão tinha que ser o primeiro a escolher, mas na realidade ele dá essa vez para Ló, né? E assim, Ló, quando viu as campinas, a palavra de Deus diz que parecia o quê? Parecia até mesmo paraíso, né? Passou essa impressão de paraíso, né? Um lugar bonito, um lugar maravilhoso. As vistas é mesmo, né? O mundo é pra gente assim, né? O mundo é pra gente. O mundo se aparenta pra gente dessa forma. O mundo não aparenta, feio, né? As pessoas têm essa ideia, né, irmão, de Satanás, de chifre, né? De aquele bicho feio. Poxa, se aparecer um bicho desse na sua frente, vai correr dele, sem sombra de dúvida. Mas, na realidade, o mundo é muito mais bonito, né? As pessoas acham que não há prazer no pecado, sem sombra de dúvida. Há prazer no pecado. Por isso que as pessoas pecam, né? Agora, o fruto do pecado é outra coisa. Né? O fruto do pecado é outra coisa. Mas há prazer no pecado, né? Então, Ló, quando viu aquilo, né? Mais para frente um pouquinho, lá no capítulo 16 ou 18, nós vamos ver que Ló, ele foi para esse lugar, né? Ele foi para Sodoma e ele se tornou um juiz de Sodoma, né? Ele se tornou um juiz, porque nós vemos que quando os anjos chegam até a cidade, Ló, ele está na porta da cidade. E quem fica na porta da cidade são os julgadores da cidade, são os juízes da cidade. Então, Jó se tornou um juiz daquela cidade, né? Jó se tornou um juiz daquela cidade. Então, Ló, querendo ou não, ele se assimilou àquela cidade, né? Ele se assimilou. Interessante que quando Abraão, né, ele se põe na frente para Deus, né, ele vira e fala para Deus, né, não, se tiver 10, se tiver... Na realidade, era aquela proporção de pessoas que tinham ido para lá. Quando ele começa com 50, porque foram 50 pessoas para lá. Ah, não, mas se tiver 40, mas se tiver 30, mas se tiver 10, né? Jeremias fala, né, Jeremias lá, se eu não me engano, não sei se é no capítulo 13, ele fala que em Israel, né, em Judá, em Jerusalém naquela época, estava tão pior que Sodoma, que não tinha uma pessoa em Jerusalém que conhecia Deus. Quer dizer, Jeremias faz essa alusão a Sodoma ainda, fala que Jerusalém estava pior que Sodoma. Em Sodoma, chegou até 10 pessoas. Então, na realidade, saiu de lá o quê? 4 pessoas, né? Ló, a esposa e as 2 filhas. Mas em Jerusalém, naquele tempo de Jeremias, não tinha uma pessoa que era devota a Deus. Amém, irmãos? Amém. 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 Aparentemente, era óbvio que eles deviam se separar. A única questão era quem partiria e para onde iria. Abraão deixou a decisão por conta de Ló. Qualquer caminho que Ló escolhesse, Abraão agiria de modo correspondente. O oferecimento dava a Ló a vantagem e deixava Abraão vulnerável, sem sombra de dúvida. Quer dizer, quando deixa a gente escolher primeiro, né, irmãos, automaticamente o que vai ficar vai ser o menos pior, né? Agora nós vamos ver as consequências, né? A decisão e suas consequências. Parecia que quando Abraão fez sua oferta a Ló, ambos estavam no lugar alto, de onde toda a terra em derredor era visível. A decisão de Ló foi friamente calculada, com olhos de um expert. Ele examinou a terra, pesando as vantagens e desvantagens das opções. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ó, pra vocês verem que interessante. Como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden, né? Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Como pai de 5 filhos, passou a avaliar o que procurava. Interessante também que Ló tinha 5 filhos, né? Nós não vemos, tem uma história rabínica, né? Tem uma midrash que fala sobre a terceira filha de Ló, como que ela foi morta, né? Dizem, né? A midrash diz que ela era uma fervorosa, né? Cultuava muito a Deus, né? E o povo lá de Sodoma não gostava, né? Não aceitou isso aí. Então passaram o mel no corpo dessa terceira filha de Ló, né? Encheram ela de mel e colocaram ela em cima das muralhas para as abelhas virem picar ela. Então ela morreu, né? Amarrada em cima da muralha. Isso é a cultura judaica, né? Então eles dizem que a terceira filha de Ló não fugiu com eles pelo fato de eles terem matado, né? Ela lá em Sodoma. Como pai de 5 filhos, né? Aí fala sobre Ló, à medida que ele inspecionava a terra ao seu redor, qualquer um dos meus filhos poderia trabalhar para o departamento de qualidade. Com uma simples olhadela, cada um deles pode facilmente medir a quantidade de bebida num copo. Sem nenhum esforço aparente, eles entendem a mão para o copo e o primeiro a pegá-lo sempre acaba com o mais cheio. Não importa quão pouca seja a diferença. Esse mesmo tipo de olhar era evidente nos olhos de Ló. Ele fixou seu olhar no belo vale do Jordão. Sua beleza verdejante evidenciava a presença de águas abundantes do Jordão pela irrigação. Mais adiante, o solo empoeirado e as colinas áridas eram de pouco proveito. Ali quase não havia água. Literalmente, o Vale do Jordão era um paraíso. Era justamente como o jardim do Senhor. Ele também parece ter sido suprido pela irrigação ao invés de chuva. O Vale do Jordão também era como a terra do Egito. Uma pessoa não tinha que viver pela fé em tal lugar, pois a água era abundante e não tinha que esperar em Deus pela chuva. Interessante que quando o Nilo, né, aqui faz essa comparação com o Egito, né, porque pelo fato do rio Nilo, né, os egípcios tinham o rio Nilo como um deus, né, e o rio Nilo não necessitava de chuva. Eles diziam, né, que o rio Nilo não necessitava de chuva, né, então o rio Nilo era aquele rio imponente, né, então não havia essa necessidade de chuva, ele sempre estava, né, poderoso, sempre tinha bastante água, então os egípcios tinham, né, é claro, quando dava cheia do Egito, né, então todas aquelas algas, elas iam para o lado, e as próprias algas mesmo, né, quando o rio retornava, a água virava adubo, então eram terras férteis, eram terras tremendas a terra do Egito, né, então foi essa visão que Ló teve. E assim a escolha de Ló foi feita claramente, uma decisão astuta, e aparentemente uma escolha que lhe deu o avanço decisivo na competição entre ele e Abraão. Agora, foi uma decisão egoísta, aquela que tomava tudo o que havia de melhor e deixava Abraão com o que parecia sem valor. Uma separação mais simples e mais justa teria sido fazer o Rio Jordão a fronteira entre os dois, o que teria sido mais justo do que ter escolhido um lado do rio para viver e deixar o outro para Abraão. Mas Ló escolheu toda a campina do Jordão. Ele fez um trabalho de mestre, achando-se o melhor. Ele poderia escrever um livro sobre o assunto. Eis que Abraão e Ló se separaram. Abraão habitou em Canaã, enquanto Ló avançava cada vez mais para perto de Sodoma. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas. Está lá em Gênesis 13:12. Ló considerara muito cuidadosamente os fatores econômicos de sua decisão, mas negligenciou completamente as dimensões espirituais. Deus prometera abençoar a Abraão e a outros através dele, à medida que eles o abençoassem. Quando Ló seguiu seu caminho, creio que ele se deu um tapinha nas costas por ter dado o recado ao velho Abraão. Ele devia ser fraco da cabeça por dar tal vantagem a Ló. E Ló era astuto o suficiente para tirar proveito disso. Mas nesse processo, ele não abençoou Abraão, fez pouco caso dele. Isso requeriria maldição, não bênção. Nós vemos lá que em Gênesis 12, né, Deus fala para Abraão, né, que aqueles que abençoarem Abraão serão abençoados. Nós vemos que Ló, ali mesmo, ele passou por cima de Abraão, quer dizer, ele não abençoou Abraão. Ele tentou tirar vantagem de Abraão. Às vezes acontece isso com a gente, né, mano? Quantas vezes a pessoa tenta passar a gente para trás, né? Tentam passar a gente para trás, acham que saiu ganhando com a gente. Estava comentando com o Mondefino ontem mesmo, né? Muitas vezes as pessoas chegam até a gente, eu estou precisando de um dinheiro para comprar tal coisa. Irmãos, a gente ajuda porque a gente acredita naquilo que a pessoa está fazendo. Agora, se a pessoa enganou, ela não está enganando a nós. Ela está enganando Deus. E quem engana Deus, ninguém engana Deus. Então, há uma consequência de tudo isso, né?
Há consequências em tudo isso. As pessoas que acham que estão enganando, bom, elas que estão sendo enganadas, né? Foi o que aconteceu no caso de Ló. Além do mais, Ló não considerara as consequências de viver na cidade do vale. Apesar do solo ser fértil e a água abundante, os homens daquela cidade eram maus. O custo espiritual da decisão de Ló foi enorme. E no final das contas, todos os benefícios materiais também se tornaram perda. Nós sabemos, né? Mais para frente nós vamos ver que Ló perdeu tudo, né? Tudo que Ló foi, Ló saiu com a mulher, né? Com as filhas, e a mulher virou uma estátua, né? Uma estátua de sal. Existe lá na Pompeia, né, Felipe? Aconteceu um monte, 70 depois de Cristo, se eu não me engano, teve o Monte Vesúvio, né? O Monte Vesúvio entrou em erupção. Então, aniquilou aquele povo, né? Então, pegou muitas pessoas dormindo, né? Não só a Pompeia, né? Mas também ali Herculano ali do lado também, né? Então, destruiu tudo, né? Acabou com tudo. Então, é interessante que fazem, né? Então, fazendo agora escavações, eles estão tirando aquelas pessoas de lá, né? Os corpos ainda. Então, legal que não é que mumificou, né? Ficou petrificado, né? Petrificou aqueles corpos, né? O corpo, tudinho assim, cachorro, né? Cachorro na corrente ainda, cavalos, acharam cavalos, né? Uma coisa muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Mas uma coisa muito importante: muitas pessoas morreram não pelo fato, né? Do Monte Vesúvio, né? As lavas pegarem eles lá na cidade, mas porque muitos voltaram para pegar bens das outras pessoas. Voltaram para pegar bens. Então, essa estátua de sal, né? Diz que tem até hoje, né? Nas próximas aulas, né, quando chegar na parte da mulher de Ló. Então, tem ainda lá uma coisa de pedra, ainda assim, né, perto lá do Mar Morto. Então, eles dizem que a estátua da mulher de Ló existe lá ainda, né, essa coisa de pedra lá que eles dizem. Parece dá-se uma forma humana, né? Então, tudo que tem forma humana, a gente já faz uma ligação com o ser humano, né? Então, tem aquela forma humana assim. Então, dizem que é a mulher de Ló. Então, por que ela morreu? Não foi pelo fato dela olhar para trás. Forma nenhuma, não foi? Ela voltou, então, olhar para trás na cultura judaica é só ela voltar atrás. Então, ela voltou para pegar alguma coisa, fosse bens dela ou bens de outro. E foi a mesma coisa que aconteceu na Pompeia. Muitos morreram porque voltaram, porque viu que estava acabando tudo, foram tentar saquear casas. E muitos morreram, acabaram sendo mortos por esse fato. Então, não é que ela olhou para trás e caiu um raio dela, ela virou estátua de pedra. Não, ela voltou para trás, ela olhou para olhar para trás, ela voltou para trás tentando pegar alguma coisa, enquanto os outros fugiram, né? Então, ela virou uma estátua de sal. Mas é interessante essas estátuas da Pompeia, muito interessante mesmo. Até na época que aconteceu, né, o Monte Vesúvio entra em erupção, foi mais ou menos depois foi escrito, né, o livro de Apocalipse. Então, muitas pessoas fazem ligação, sabe, quando o João fala os montes, quando o João vira e fala assim, os montes se ardendo em fogo se derreterão, porque foi muito falado, né, quando aconteceu esse vulcão entrou em erupção, né? Essa erupção desse vulcão. Então, foi falado muito ali nos reinos, foi falado sobre o que aconteceu, né? Muitos cristãos gostaram, porque Pompeu, né? Pompeu, 30 a.C., quando ele entrou em Jerusalém, ele destruiu Jerusalém também, né? Então, essa cidade, Pompeia, tinha o nome de Pompeia pelo fato de Pompeu, que era esse grande general, né? Romano. Então, quando aconteceu isso, muitos judeus se alegraram, falaram que era Deus que estava castigando eles também, pelo fato, né? Da destruição que Pompeu causou para Jerusalém. Mas isso é uma outra história, né? Amém, irmãos? Amém. Creio que Ló não pretendia realmente viver nas cidades do vale. A princípio, ele simplesmente tomou uma direção comum. Mas, uma vez que nossa direção é estabelecida, nosso destino também é determinado. Pois agora é só uma questão de tempo. Apesar de Ló viver, a princípio, em suas tendas, em pouco tempo, trocou suas tendas por uma casa em Sodoma. Ele deixou de viver em tendas, passou a viver em casa. Inicialmente, ele pode ter morado nos subúrbios, mas, finalmente, ele morou na cidade. Algumas decisões podem não parecer muito significativas, mas elas estabelecem um curso particular para nossas vidas. A decisão pode não parecer muito importante, mas o resultado final pode ser trágico e assustador. E muitas vezes a aparência é de que a escolha é algo certo para nos dar vantagem. Prosperidade material, você vê que interessante, prosperidade material jamais deve ser procurada às custas de risco espiritual. Você vê, sem querer eu coloquei esse vídeo no começo, mas a conversa da gente acaba, né, se conectando, né, irmão? A prosperidade material jamais deve ser procurada às custas do risco espiritual.
Como o tempo pode mudar nossa perspectiva de prosperidade? Quando a decisão de se estabelecer no Vale do Jordão foi tomada, ele era um paraíso, né? Era um paraíso virtual. Moisés, no entanto, inclui uma observação entre parênteses, que coloca esta beleza sob uma luz muito diferente. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Moisés foi bem claro. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como as coisas se mostram diferentes na esteira do julgamento divino. Um belo paraíso, e foi assim até Deus lançar fogo e enxofre. E vocês veem que, quando a gente pega o mapa, né, nós olhamos ali aonde foi Sodoma e Gomorra, né? No próximo domingo que vem eu vou trazer os mapas certinho, né? Aonde, né, há essa especulação de onde foram a cidade de Sodoma e Gomorra. Na realidade, foi bem ao lado do Mar Morto mesmo, né? Você vê que não nasce nada mais ali, né? Ali é uma terra estéril, ali não nasce nada, ali é um lugar seco mesmo, né? E há essa ideia, né, por escavações, né, que ali era a cidade de Sodoma e Gomorra, aos pés na parte direita, né, do Mar Morto. Como as coisas se mostram diferentes na esteira do julgamento divino, um belo paraíso, e foi assim até Deus lançar fogo e enxofre sobre eles. Daquele dia em diante, foi uma devastação. Muito mais que a perda de suas posses e de sua prosperidade, Ló pagou um terrível preço por seu prazer passageiro. De acordo com Pedro, a alma de Ló foi continuamente afligida pelo que via na cidade. A gente imagina o que Ló via, né, irmão? É claro que a gente sabe que o nome Sodoma foi dado por monges, né, franciscanos, né, por padres, né, cristãos que passaram a dar esse nome, né, de Sodoma e Gomorra, né, pelas histórias, né, que eles ficaram sabendo, né, então sabiam, né, tinha essa ideia de Sodoma e Gomorra, né, sodomia, que a gente sabe que vem de relações de homem com homem, né, a gente sabe, tem essa ideia, né, então foi dado esse nome, né, de Sodoma e Gomorra, né, e faz alusão ao como as pessoas, né, tinham relações. Por quê? Pelo fato daqueles anjos, quando chegam até Ló, na casa de Ló, eles querem o quê? Eles queriam os anjos para ter relação com os anjos, né? Mas a cultura judaica diz que, né, a destruição de Sodoma e Gomorra não foi só pelo fato deles terem esse tipo de relação, né, sexual, mas pelo fato deles não serem pessoas que recebiam as pessoas. Porque Deus preza muito isso, sabe? As pessoas serem receptivas às pessoas, né? A pessoa ter que nem Abraão foi. A palavra de Deus diz que a tenda de Abraão tinha 2 portas, né? Então as pessoas era aberta e era sempre à beira do caminho. Então Abraão estava sempre pronto a atender as pessoas, a receber, receptivo, né? Então nós vemos lá também na Torre de Babel. Por que Deus não destruiu toda Babel? Porque eles tinham um ponto positivo. Eles eram muito juntos, né? Eles estavam muito ligados. Então havia uma união muito grande. Então, esse fato foi que Deus não destruiu. Então, Deus preza, né, muito isso. Por que Deus quer que a gente se mantenha em união? Porque é quão bom que os irmãos vivam em união, né? Por que nós temos que estar juntos? Nós só nos tornamos uma igreja quando nós estamos juntos, né? Um corpo só é formado quando a cabeça e os pés estão juntos. Não tem como um braço ou o dedo andar sozinho. Então, muitas pessoas usam essa ideia, não precisa da igreja para cultuar Deus. Não, você pode cultuar Deus na sua casa. Mas, frequentar uma igreja, ter um contato com os irmãos é primordial. O desenvolvimento da gente mesmo, né? O dia a dia da gente, sem sombra de dúvida. Muitas pessoas, essas teorias de agora, é que só pode adorar a Deus. Claro, você pode adorar a Deus onde você estiver. Mas não deixar de fazer isso também, de congregar. A congregação é interessante. Então, isso para Deus tem um valor muito grande. A receptividade que nós temos para as pessoas, né? Nós temos essa ideia de tratar bem as pessoas, né? Isso para Deus não tem preço, né? Amém, irmãos? Amém. 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 Muito mais que a perda de suas posses, né? E de sua prosperidade, Ló pagou um terrível preço por seu prazer passageiro. De acordo com Pedro, a alma de Ló foi continuamente afligida pelo que via na cidade. Está lá em 2 Pedro 2,7, né? Mesmo quando o santo é rodeado de prazer sensual, ele não pode desfrutar do pecado por muito tempo. Mais trágico que qualquer outra coisa, Ló pagou por sua decisão em sua própria família. Sua esposa se tornou uma estátua de sal por causa de sua ligação com Sodoma. Suas filhas seduziram a Ló e induziram a cometer incesto. Sem dúvida, um reflexo dos valores morais que aprenderam em Sodoma. É claro que nós vamos ver lá em Gênesis 19, né? As filhas de Ló, elas imaginaram que o mundo tinha acabado. Então, para elas, não existia mais ninguém, né? Então, as 2 filhas foram embebedaram Ló, né?
E, através disso, tiveram dois filhos, né? A filha mais velha, a filha mais nova, veio o Amon e o Moabe, né? E o interessante é que Moabe, né? Amon, Moabe, né? Moabe quer dizer filho de meu pai, quer dizer, a filha não teve vergonha nenhuma de dizer filha de meu pai, Moabe, filha de meu pai. E Amon quer dizer o quê? Filha da minha descendência. Então, Moabe e Amon quer dizer filho da minha descendência, né? E Moabe quer dizer filho de meu pai. Então, a filha mais nova, ela não teve vergonha de falar nenhuma, que o filho que ela estava tendo era filho do pai dela, né? Não teve vergonha nenhuma. Deus tranquiliza Abraão. É interessante que Deus não falou a Abraão, pelo menos daquilo que nos informa, né, nas Escrituras, até que ele tivesse tomado a decisão de separar este fato. Este fato não é acidental, mas fundamental, pois lemos: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Irmãos, legal, que interessante que quando nós vemos, os irmãos estiverem lendo a Bíblia, os irmãos tiverem a oportunidade, tudo que vocês verem entre parênteses, né, tiver entre parênteses na Bíblia, na realidade são textos colocados pelos maçoréticos, né? Nós vemos lá, se não me engano, em Lucas, quando fala, acho que é em Lucas mesmo, quando fala sobre o anjo que movimentava a água, né? O anjo que descia e movimentava a água, tá entre, acho que é João, tá entre parênteses. Tá entre parênteses, quando entre parênteses o anjo movimentava a água. Porque aquilo ali não é uma coisa que foi colocada do princípio. Então, era uma ideia que as pessoas tinham. E na tradução maçorética, então eles passaram a colocar. Então, tudo que está entre parênteses foram ideias dos maçoréticos. Não é que um anjo descia e movimentava a água. Aquilo ali foi colocado por eles, né, pelos maçoréticos. Então, um anjo descia e movimentava a água. A gente sabe que aquilo lá era tudo balela, né, tudo conversa. Era uma tradição, né, do deus Asclépio. Mas, tudo que tiver entre parênteses, né, foi tradução maçorética, então os maçoréticos colocaram, né, a ideia deles, deram a versão deles, né, daquilo que eles achavam que era, mas não corresponde às traduções originais, né? Então, por isso que eles deixam entre parênteses. São ideias deles. A maioria das Bíblias tem, sabe? Entre parênteses. Então, tem entre ali, tá entre parênteses, foram ideias dos maçoréticos. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vocês estão aí, irmãos? Amém. Amém. Do tanto que podemos depreender, o chamado de Deus a Abraão, né, foi só para ele. Bem como a confirmação no capítulo 13. Deus ordenara a Abraão deixar sua parentela. A bênção não poderia vir sem a obediência, a vontade revelada de Deus. E nem viria tranquilização. Eu comentei com o Júlio esses dias também, sabe, irmãos? Muitas vezes a gente acha, pelo fato de a gente aceitar Deus, pronto, nós vamos caminhar em nuvens, né? Nuvens de algodão. Deus vai pegar a gente, vai colocar na água, Deus vai trazer a nossa ração. Não, é muito pelo contrário, né? Jeremias reclamou para Deus: pô, tá muito difícil, não dá, não consigo, né? Tá muito difícil. Deus virou e falou para Jeremias: Jeremias, se tá difícil hoje, vai ser pior amanhã. Se tá difícil hoje, vai ser pior amanhã. Deus falou para Moisés: Moisés, se você acha que o seu problema é o faraó, você vai ver quando você começar a tratar com o meu povo, que é muito pior, né? Muito mais difícil, né? Então, muitas vezes a gente acha, aceitei a Cristo, pronto. As pessoas acham que aceitou a Cristo, acabou, não precisa fazer mais nada. Vai dar um AVC, se fosse assim, a gente aceitava a Cristo, Deus jogava um raio, dava um AVC, ele não era morrer, subia para o céu, acabou. Se essa fosse a função de Deus, a gente aceitar Deus para ir para o céu. Não, a gente aceita Deus para trazer o céu para a terra, né? Nós aceitamos a Deus para trazer o céu à terra. A Bíblia diz lá em Filipenses 2,12, né? Desenvolvei a vossa salvação. Então, o que é desenvolver a vossa salvação? Porque a gente acha que a salvação, né, irmão? Né, Felipe? Salvação é uma coisa estática. Você salvou, tá aqui, acabou. Não. Desenvolver a vossa salvação. Quer dizer, propagar a palavra de Deus. Né? Levar a palavra de Deus às pessoas. Porque que adianta você conhecer a palavra de Deus, mas você não transmitir para as pessoas? Né? Imagine se você tem aqui uma receita da cura do coronavírus. Deus te deu essa receita. Um médico te deu essa receita. Você tem, mas o que você faz? Em vez de você repassar para as pessoas, você guarda e guarda para você. Imagine Deus pedindo conta no dia, mas pera lá, você sabia o que tinha que fazer, por que você não fez? Né? Que nem um dia eu fui conversar com um testemunho de Jeová, né? Cabeça minha, fui querer confrontar um testemunho de Jeová, e são muito espertos, né? Daí eu dei minha versão para eles, né? Do que eu achava que eles estavam errados. Sabe o que ele virou e falou para mim? Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você acredita nisso que você falou? Eu falei: acredito. Você confia nisso que você falou? Eu falei: confio. O que você acabou de falar para mim, isso tem muito valor, fez sem sombra de dúvida. Mas por que você não bate de casa em casa falando para as pessoas? Olha que tapa na cara.
Que tapa na cara. Quer dizer, eu quis falar com ele, confrontar ele, mas ele não tapa na minha cara. Quer dizer, se eu tenho tanta certeza que isso é verdade, por que eu não bato de casa em casa falando para as pessoas? Você vê, irmão? A palavra de Deus diz, né, que os filhos desse mundo são muito mais, né? São muito mais sábios do que a gente, são muito mais rápidos no pensamento que a gente, né, irmãos? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não bate de casa em casa? Por que a gente não tira um dia? E eu falei para eles, é interessante esse serviço que eles fazem. Né? Se todos nós fizéssemos isso, tivesse um dia, batesse de casa em casa, irmão, porque você está dando sua cara a tapa ali, né? Mas ele falou isso para mim. Se você acredita nisso, se você tem fé nisso, por que você não propaga isso? Ó, fiquei quietinho, não tinha o que falar. Quer dizer, eu aprendi a palavra de Deus para poder confrontar os outros, não é? Porque se Deus nos ensinasse a palavra de Deus para a gente ganhar a discussão, é uma coisa, mas Deus nos ensina para a gente ganhar almas, né, irmãos? Não é para a gente ganhar discussão. A gente tem que ganhar almas. Discussão, amém. Não é mesmo? Com certeza. Discussão qualquer um ganha. Amém, irmãos? O irmão quer falar alguma coisa? Não, amém. Eu concordo com o irmão. Irmão, mas eu não gosto de ficar falando sozinho, não, irmãos. Eu acho que eu fico chato se eu falando sozinho, sabia? Mas sua voz é linda, minha flor. Pode continuar nada, falando. Minha voz tá rachada. Amém. Irmãos, só frisando, irmãos, eu vou parar 11 horas, viu? Aonde eu tiver aqui, eu vou parar, tá, irmãos? Para não ficar estafante e cansante, tá? De tanto que podemos desprender, o chamado de Deus a Abraão, né? Foi só para ele, bem como confrontar. Seja a parte já ali, separação de Jó. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, para toda essa terra que vês. Eu te darei a ti e a tua descendência, para sempre. Olha vocês verem que interessante, irmãos. É para sempre. Para sempre. Por isso, quando nós chegarmos lá, sabe, irmãos? Eu queria que os irmãos ficassem assim, meio preparados, irmãos, porque um dia nós vamos ter uma conversa sobre o céu, viu, irmãos? Uma coisa muito interessante sobre o céu, sabe? Porque a gente tem uma ideia, né? Que nós vamos morar no céu, né? Uma coisa, sem som de dúvida. Mas nós vamos procurar saber se a Bíblia diz isso mesmo. Será que nós vamos morar no céu mesmo? O que é céu? O que foi traduzido por céu, né? Então, nós vamos conversar sobre uma coisa muito interessante, sabe, irmãos? Porque até hoje, a descendência de Abraão não possuiu toda a terra, né? Não possuiu toda a terra. E a Bíblia nos diz que a nova Canaã, né? A nova Jerusalém celestial descerá até a terra. As orações são feitas para quê? Para o céu vir à terra, né? As orações não são para a gente ir para o céu. Presta atenção, vocês verem. As nossas orações, a oração que Jesus ensina, não é para a gente ir para o céu. A oração é: venha a nós o vosso reino. Novo então, céu e nova terra. Justamente, tia. Então, irmãos, quando a gente começa a estudar, a gente começa a buscar, né? A gente começa a confrontar aquilo que a gente tinha como ideia, né? Como base para a gente. E muitas bases que a gente tem não eram bases nenhuma, sabe, irmão? Eram, na realidade, conversas que a gente ouvia e vem se propagando. Mas quando é confrontado, né? Não permanece de pé, né? Então vai ser muito interessante, irmãos, a gente chegar, quando a gente chegar nisso, né? A gente falar onde nós habitaremos. Existe, a gente sabe que existe, né? Acima, né? Como a tradição judaica, como o próprio Paulo mesmo atesta, né? Existe céus, né? Mas nós vamos ver certinho como que Jesus vai encontrar com essas pessoas no céu, né? O noivo, se o noivo encontra e volta para onde ele estava, se ele encontra e vai para um outro lugar. Então, o casamento judaico diz sobre muito isso, né? Então, Jesus como noivo. Então, há muita coisa interessante sobre isso, sabe, irmãos? Que muitas vezes, irmão, a gente vai ficar de queixo caído, viu? Pelo menos, nós vamos usar a Bíblia. Nós não vamos... Nessa parte, a gente não vai usar algo que Flávio Josefo disse, ou qualquer Africanos, que era um outro também escritor, que era o que ele disse. Nós vamos usar a própria Bíblia. E, na realidade, a Bíblia mesmo, ela vai desmentir muita coisa que a gente acredita até hoje. Tá, irmãos? Eu peço para os irmãos não ficar com raiva de mim lá na frente e não achar que eu sou testemunho de Jeová, né? Porque muitos testemunhos de Jeová também acreditam em certas coisas. Mas a Bíblia mesmo vai nos ensinar, sabe, irmãos? Então, nós vamos contestar certo tipo de coisa que nós não vamos achar na Bíblia, sabe? Nós não vamos achar na Bíblia isso. Amém, irmãos? Lote ergueu seus olhos e contemplado a terra antes dele, com os olhos de alguém que avalia uma promessa financeira. A Abraão foi ordenado olhar com os olhos da fé. Você vê que interessante que Ló olhou, né? Observou aquilo que era material. Na hora ali ele viu. Mas Abraão não. Abraão viu com olhos de fé. Imagina a dificuldade que Abraão passou, né? Com as ovelhas dele num lugar seco. Teve muito mais trabalho,
né, momentaneamente, do que Ló teve. Talvez Abraão estivesse em algum ponto elevado, avaliando a terra que era sua. E também, quem sabe, aquela terra que Ló escolhera ocupar. Se eu estivesse no lugar de Abraão, teria tido muitas segundas intenções. Não tinha desistido de minha oportunidade de ouro? Sarai não pensou que eu tinha feito papel de tolo? Imagina a mulher da gente fosse o burro. Olha o lugar que ele foi. Olha o lugar que se nós vamos, eu vou passar dificuldade aqui, imagine, né? Com certeza, nós vemos lá a própria mulher, né, de Jó, né, falando para Jó, amaldiçoa logo esse Deus e morre, rapaz. Enquanto ela estava na vida boa, ela nunca pediu para Ló amaldiçoar, né? Mas quando ela começou a passar necessidades, ela virou e falou, pera, irmão, você está abrindo uma página aqui, deixa eu só fechar aqui. Esse notebook da Cris aqui quer fazer atualização, agora não, né? Então, na dificuldade, a mulher de Ló, ela amaldiçoou logo esse Deus, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas mulheres da gente, viu, irmãos? Muito cuidado com essas mulheres da gente aí, porque, nossa Senhor, não tinha falado com ela, não tinha falhado com Deus em minha decisão. Uma olhada para o luxuriante verde do Vale do Jordão, em contraste com o marrom e árido das colinas secas, poderia ter inspirado tais pensamentos. Contudo, Deus assegurou a Abraão que toda a terra que ele contemplava deveria ser dada a ele. Ló pode ter escolhido viver em Sodoma, mas Deus não lhe dera a posse da terra, nem a daria. Ló deveria ser um peregrino em Sodoma. E nem por muito tempo também. Dar a vantagem a Ló não foi desistir de suas esperanças para o futuro, pois no final das contas é Deus quem traz bênçãos aos homens, por sua escolha soberana. Enquanto Abraão estava olhando a terra, talvez pudesse ver a profunda sujeira do Vale do Jordão para onde Ló se dirigiu. Também poderia ver a poeira que se levantava ao redor dele, tipificando a terra onde viveria. Mas Deus usou esse monte de pó como testemunho das bênçãos que viriam. Sua descendência seria tão abundante quanto o pó que dominava a terra onde vivia. Nunca mais ele devia olhar para aquele pó com dúvidas, mas com esperança, pois ele devia ser o símbolo das bênçãos divinas futuras. A palavra final de Deus para Abraão, nesta visita, foi para ele avaliar a terra que algum dia seria sua. Por enquanto, ele não devia possuí-la, mas examiná-la com os olhos da fé. A promessa, porque eu te darei, é fé futura. Esta promessa não foi cumprida até a ocupação da terra pelos israelitas hoje. Sabe, que vai comentar sobre isso, né? Esta promessa não foi cumprida até a ocupação da terra pelos israelitas sob a liderança de Josué. Leva tempo tomar posse das promessas de Deus. E isso porque Deus assim planejou. É que nem quando nós pregamos, né? Nós temos a oportunidade de levar a palavra de Deus, né? Nós fizemos um trabalho ontem, né? Fomos, né? Eu, Delfino, né? E mais 2 irmãos. Nós fomos levar a palavra de Deus a uma pessoa, né? Já foi a segunda vez, né? Segunda vez. E nós sabemos, né, irmãos, que para Deus há um tempo para tudo, né? Então, creio eu, Felipe estava escutando a conversa, Felipe ouviu mais ou menos a conversa, né? Então, nós agimos como anjos, assim como Deus mandou anjos, né? Aquelas pessoas. Então, o anjo quer dizer um enviado de Deus. Anjo, a palavra anjo quer dizer enviado de Deus, né? Só que há um tempo, né? Nós sabemos que há um tempo, né? Nós sabemos lá sobre a parábola das figueiras, né? Tanto é que o dono pediu, não, vamos esperar mais um pouco para essa figueira, vamos cavar do lado dela, vamos adubar ela. Só que nós sabemos que quando chega um tempo, Deus manda cortar e jogar no fogo. Nós vemos aquelas nações cananitas, né? Quando José foi, né, para o Egito, essas nações cananitas, elas viveram também dos alimentos que José ajudou lá. Só que chegou um tempo que os pecados deles chegou até o nariz de Deus. Então, o que Deus fez? Vamos extirpar esse povo, vamos acabar com esse povo, né? Vamos destruir esse povo. Então, é a mesma coisa, irmãos. Nós levamos a palavra de Deus, nós fizemos orações, né? São pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Não são um Zé qualquer, sabe? Mas nós levamos a palavra de Deus. Agora, se a pessoa vai assimilar, se a pessoa vai aceitar, daí já não é com a gente, né? A palavra de Deus diz que a gente pode até plantar e regar, mas o crescimento quem dá é Deus, né? Então, há um tempo para as coisas acontecerem, só que as pessoas acham que Deus é um Deus de uma lâmpada, que fica aqui esperando a gente passa a mão, ele sai, né? E faz os desejos, né? Nem 3 desejos, são milhões de desejos que nós temos.
Só que a Bíblia não diz que é assim, né? Há essa frase, né, que Deus ama os pecadores, mas rejeita o pecado. Bom, a palavra de Deus não dá subsídio para isso, né? Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus odeia os pecadores, né? Deus vomita os pecadores, né? É bonita a frase, sem sombra de dúvida, mas, né, é complicado, né? É muito complicado. E o inferno não foi preparado para os pecados, na realidade o inferno foi preparado para os pecadores, né? Você pode até ser filho de Adão, mas para ser filho de Deus, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Então, por isso que nem todos são filhos de Deus, todos são filhos de Adão. Para ser filho de Deus, a palavra de Deus diz para você ser filho de Deus, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, há um tempo. O cronômetro de Deus está ligado para todo mundo, né? Está ligado para nós todos. Então, nós temos um tempo. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Bom, tá escrito, né, irmãos? Isso não é... Tudo tranquilo aí, tia? Só tá sem áudio. Eu tô preocupada com... Tá acabando minha bateria aqui. Mas já tá acabando também, já, tia? Ai, que pena. Tomara que dê até o final. Vai dar, que é rapidinho, mas aqui eu vou acabar 11 horas. Pode ficar tranquilo, tá, tia? Amém. Amém. Irmãos, eu vou ler até aqui o tão congraciosos, porque depois eu vou ver a reação de Abraão. Então, eu vou deixar a reação de Abraão para domingo que vem. Então, eu vou só terminar aqui, irmãos, tá? Como tá acabando ali, também já estamos chegando a 10h56. Então, eu vou só terminar são 5 frases aqui. Então, a gente faz a oração, né? Tá acabando a bateria da tia, mas também já tá chegando na hora nossa, já tá 10h56, amém? Daí a gente termina e vamos deixar a reação de Abraão para a semana que vem. Você vê que o capítulo 13 tá rendendo. Irmão, então, quão gracioso é Deus ao falar palavras de conforto e tranquilidade quando todos os aspectos da bênção parecem fora do alcance. Quão bom é ser relembrado de que a palavra de Deus é fiel e que suas promessas são tão certas quanto ele é soberano. Amém, irmãos? Amém. Amém. Eu vou deixar... Olha, Elber, eu estou concluindo aqui nesse 13 aí, que a importância do que você vê, os seus olhos. Que coisa tremenda, né? Você voltar para olhar é um perigo. Quando você, lá no Éden, né? Você olhou aquela maçã, uva, né? Ou aquela fruto, né? Que delícia, que perigo. Os nossos olhos, amém, o nosso tempo, né? O Senhor tem misericórdia de nós e limpa-nos, ajuda-nos a ver apenas o que é necessário, né? Interessante que quando a gente enxerga isso, a gente deixa de enxergar outras coisas, porque do lado da árvore da sabedoria, do bem e do mal, estava a árvore da vida. Que né? coisa tremenda. A árvore da vida, sim, né? Sim. E Salomão diz que a árvore da vida, né? Salomão fala lá, né? Que a árvore da vida é a tua palavra. Quer dizer, muitas vezes nós observamos coisas bonitas, mas esquecemos a palavra de Deus. Estavam um do lado do outro. Sim. A árvore da vida está do lado da sabedoria do bem e do mal. Olha, o Ló viu aquela beleza, né? Então, campina, subiu aos olhos dele aquela campina. Quem que não vai escolher uma coisa linda, né? Justamente. Mas o fruto, o alimento estava do outro lado, né? O Canaã, que era desejável. Amém, viu? Isso aí, para mim, tudo aqui só me alertou. Olha, cuidado com teus olhos, o que você está vendo. Olha, né? Presta atenção, né? Para que você... Eu achei muito interessante, porque eu não sabia o que dizer, como você falou, que a mulher de Ló, ela, além de olhar, não era só olhar, ela voltou. Por isso que, muitas vezes, como o pecado é bom, como você diz, o perigo de olhar aquilo, nossa, aquilo lá era bom, deixa eu pegar pelo menos isso para mim. Né? Que, olha, tremendo. Glória a Deus, o Senhor me mostrou, assim, me falando assim, cuidado com o que você vê. Amém. Né? Bem rapidinho, sabe, tia? O próprio Jó, né, ele fala, tá lá em Jó 31:1, se eu não me engano, diz que ele fez um acordo com os olhos dele. Jó falando, eu fiz um acordo com os meus olhos para não olhar para as meninas com pensamento diferente, para jovens com pensamento diferente. Quer dizer, ele fez um acordo com o olho dele, tá vendo? Para não olhar com maldade para as meninas.
É assim que a gente Quantas vezes eu ouvi uma pastora falar para mim, olha, meu esposo é um marinheiro, ele é um grande pastor, foi um grande pastor, glória a Deus, né, um abençoado, e ela falava, quando ele saía, né, para o serviço dele, ele teve que viajar muito, ele era um marinheiro, e eu falava, Senhor, cega-o, porque ele contava que os portos, né, que eles paravam, então, ali as mulheres já chegavam, ele já invadiu e tal, e ela falou, Senhor, cuida dos olhos do meu esposo. Eu achava assim tremendo isso, né? Maravilhoso. Então, Deus abençoe cada um. Obrigado, Elba. Amém, tia, nós todos. Irmãos, então, estamos chegando ao final, né? Graças a Deus, eu falei que nós vamos terminar sempre 11 horas, tá? Não vou passar disso. O irmão Felipe vai fazer uma oração para a gente, irmão Felipe? Amém. Amém. Felipe da Deus Cesareia. abençoe a cada um de nós nessa palavra. Amém. Acho que o que a tia colocou, eu estava aqui prestando atenção em cada palavra que a tia estava colocando. Eu cheguei na mesma conclusão, tia. Eu ficava me imaginando esse momento de escolha, essa dissensão. Primeiro que me doeu o fato de tentar imaginar essa dissensão, né? Imagina, você vê Abraão e Ló, você vai seguir por um lado. Imagina a gente partir, ter que partir, né? Ver a partida de um ente querido, ó, você vai para aquele lado que eu vou para esse. Né? Então, e saber do fruto dessas escolhas, né? Muitas vezes esse lado é a perfeita divisão do lado espiritual e do lado material. E o lado material muitas vezes se apresenta belo, bonito, atrativo, né? Que foi a escolha de Ló, mas mal sabia o que estava por trás dessa beleza, por trás desse elemento apresentável, né? Quantas coisas acontecem na vida da gente que é bonito, é apresentável, seduz aos olhos, mas espiritualmente o que há por trás disso é muito pior, né? Amém, Felipe, verdade mesmo. Né? Eu vejo, eu fico me alimentando um pouco dessa visão que Abraão teve, né? Ele já estava antenado na questão espiritual. Ele sabia que a ligação dele não era no que o material pode trazer, mas a ligação é daquele que provê. Amém. Que é nosso Deus, né? Então, que nós possamos orar, né? Para que, acho que a fala da tia foi perfeita nesse sentido, né? De realmente estarmos atentos, estar com os olhos atentos ao que nos é apresentado e que nós possamos ter olhos para fazer a melhor escolha. Amém, Felipe. Então, que nós possamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entrando na tua presença, louvando e agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado desde já por essa palavra, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Que teu Espírito Santo possa guiar, Senhor. Possa estar sendo com cada um, Senhor. Que possa estar abençoando, Senhor. Que o Senhor possa estar alimentando cada vez mais do nosso espírito, Senhor, para andar segundo a tua vontade, Senhor. Sim, Pai. Que nós possamos também, Senhor, ter olhos para enxergar a tua vontade, Senhor, para andar nos teus caminhos, Senhor. Ensina-nos cada vez mais, Senhor. Anda conosco. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu também vos peço pelo culto de logo mais, para que o Senhor possa estar conosco, possa estar nos alimentando, Senhor, possa estar nos revigorando para andar nos teus caminhos, Senhor. Molda-nos em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar conferindo a cada um uma semana abençoada em nome de Jesus. É o que eu vos peço nessa oração, te louvando e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, Felipe. Glória a Deus. Amém, irmãos. Os irmãos estão liberados. Amém. Deus abençoe. O meu sonho é falar que nem um professor. Os irmãos estão liberados. Oh, glória. Deus abençoe, irmão. Até mais à noite. Vai na igreja Amém, hoje, irmão? Hã? Vai na igreja hoje? Hoje eu vou ser. Então tá jóia. Então aguardo os irmãos lá mais à noite, lá, em nome de Jesus. Amém, irmão. Deus abençoe, paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Amém, irmão. irmão. Amém. Amém.